Oi galera, tudo bom? Tá vendo isso aqui? Um simples copinho de plástico. Quando eu bebo água, acabou o tempo de vida útil dele, eu vou amassar e simplesmente jogar no lixo. Muito comum, não é? Fazer isso. Só que vocês acham que isso é legal? Não. Por quê? Na verdade, quando você faz isso, utiliza um copo, um material descartável e depois descarta, você não tem noção do quanto de energia, o quanto de matéria-prima foi gasta até aquele copinho ser rapidamente descartado por você. O que acontece, pessoal? Esse material ele é produzido através de matéria orgânica de origem petroquímica. Esse material, depois de alguns processos, é transformado em um polímero. Esse polímero, que você conhece como plástico, habitualmente chamado de plástico, ele é descartado de maneira inadequada, causando um aumento constante da quantidade de lixo que é depositado em lixões ou aterros, enfim, depositado de maneira adequada ou não. Galera, olha para a questão. Ao utilizarmos um copo descartável, não nos damos conta ao longo do caminho pelo qual passam os átomos ali existentes, antes e após esse uso. O processo se inicia com a extração do petróleo, que é levado às refinarias para a separação de seus componentes. A partir da matéria-prima fornecida pela indústria petroquímica, a indústria química produz o polímero à base de estireno, que é moldado na forma de copo descartável ou de outros objetos, tais como utensílios domésticos. Depois de utilizados, os copos são descartados e jogados no lixo para serem reciclados ou depositados em aterros. Pessoal, o interessante é que todo esse material ele possa a ser reciclado. No entanto, a reciclagem não é um processo simples, porque é necessária a coleta seletiva e depois um tratamento específico para cada tipo de plástico. Então, o ideal é cada vez menos a gente utilizar esses produtos, ou seja, reduzir. Lembra dos R's? Reduzir, reutilizar, reciclar, tudo isso é necessário para diminuir a quantidade de material descartado na natureza. Materiais descartáveis, quando são reciclados, são muitas vezes rejeitados e depositados indiscriminadamente em ambientes naturais. Em consequência, esses materiais são mantidos na natureza por um longo período de tempo. No caso de copos plásticos, constituídos de polímeros à base de produtos petrolíferos, o ciclo de resistência desse material passa por vários processos que envolvem... Pessoal, vamos analisar as alternativas e discuti-las. Letra A. A decomposição biológica que ocorre em aterros sanitários por micro-organismos que consomem plásticos com essas características apolares. Na verdade, não, pessoal. Esse material que eu acabei de descartar aqui no chão, ele não é biodegradável. Se ele não é biodegradável, ele não vai ser degradado por um micro-organismo. Inclusive, essa é uma tendência para os próximos anos, que esses materiais não biodegradáveis sejam substituídos por materiais degradáveis. Esses materiais biodegradáveis eles ficam menos tempo na natureza, em média 200 dias, comparado com às vezes 400 anos como um plástico convencional. Então, não é interessante. Letra B. A polimerização, que é um processo artificial inventado pelo homem com a geração de novos compostos resistentes e com maiores massas moleculares. Pessoal, o final tá legal. Realmente esses materiais contêm massas elevadíssimas, mas não é um processo inventado pelo homem. A polimerização ela também ocorre na natureza. Ela ocorre, por exemplo, dentro do nosso organismo, quando a gente fabrica nossas proteínas, por exemplo. Letra C. A decomposição química, devido à quebra de ligações das cadeias poliméricas, o que leva à geração de componentes tóxicos, ocasionando problemas ambientais. Exatamente, pessoal. Quando eu descarto, por exemplo, em um lixão, em um aterro, esse copinho, ele vai passar por processos de degradação química. Isso vai demorar uma quantidade de anos enorme. E, além disso, pode ser gerado nesse processo alguns componentes que são tóxicos ao ambiente. Então, esse é um dos problemas gerados no descarte indevido de materiais plásticos. Mas vamos continuar. Letra D. A polimerização, que produz compostos de propriedades e características bem definidas, com geração de materiais com ampla distribuição de massa molecular. Pessoal, ele está falando como que o plástico ele é produzido e não o que ocorre quando ele é descartado. Então, preste atenção. Ele passa pela polimerização, depois é que ele é descartado. A questão, ela enfatiza o que vai acontecer depois do descarte e não antes. Então, não serve pra gente. Letra
é a decomposição, que é considerada uma reação química porque corresponde à união de pequenas moléculas denominadas monômeros para a formação de oligômeros. Exatamente o contrário, pessoal. A formação desse polímero, ela ocorre por união dessas moléculas e não decomposição. Então não serve. Resposta pra gente, letra C, pessoal.